O Livro dos Médiuns. Segunda parte. Capítulo 2. Manifestações físicas, mesas girantes. Dá-se o nome de manifestações físicas àquelas que se traduzem por efeitos sensíveis, tal como os ruídos, os movimentos e o deslocamento de corpos sólidos. Umas são espontâneas, independentes de toda vontade, outras podem ser provocadas. Falaremos primeiro das manifestações provocadas. O efeito mais simples e um dos primeiros observados consiste no movimento circular imprimido a uma mesa. Esse efeito se produz igualmente sobre todos os outros objetos. Sendo a mesa o meio mais usado, prevaleceu o nome de mesas girantes para a designação dessa espécie de fenômeno. Quando dizemos que esse efeito é um dos primeiros que foram observados, queremos dizer nestes últimos tempos, porque é certo que todos os gêneros de manifestações foram conhecidos desde os tempos mais recuados, o que não podia ser diferente, pois são efeitos naturais, portanto, devem ter sido produzidos em todas as épocas. Tertuliano fala em termos explícitos de mesas girantes e falantes. Durante algum tempo esse fenômeno alimentou a curiosidade dos salões, depois se cansaram e passaram para outras distrações, porque não era senão um assunto para distração. Duas causas contribuíram para o abandono das mesas girantes, e a moda para as pessoas frívolas, que raramente consagravam 2 invernos ao mesmo divertimento, mas que, coisa prodigiosa para eles, lhe deram 3 ou 4. Outro foi o motivo para as pessoas sérias e observadoras, desprezaram as mesas girantes, tendo visto nascer delas alguma coisa séria que prevaleceu, se negligenciaram as mesas girantes, é que se ocuparam das consequências bem mais importantes nos seus resultados, que deixaram o alfabeto pela ciência. Eis todo o segredo desse abandono aparente, do qual os trocistas fazem tanto alarido. Seja como for, as mesas girantes não deixam de ser o ponto de partida da doutrina espírita, e a esse título devemos tratá-las com algum desenvolvimento, tanto mais que, apresentando os fenômenos na sua grande simplicidade, o estudo das causas se tornará mais fácil, e a teoria uma vez estabelecida nos dará a chave dos efeitos mais complicados. Para a produção do fenômeno, é necessária a intervenção de uma ou várias pessoas dotadas de aptidão especial que se designa sob o nome de médiuns. O número de participantes é indiferente, a menos que entre eles se encontrem alguns ignorados. Quanto àqueles em que a mediunidade é nula, sua presença não dá resultado, e mesmo é mais prejudicial que útil pela disposição de espírito com que se apresentam. Os médiuns gozam de uma força maior ou menor e produzem, por consequência, efeitos mais ou menos pronunciados. Frequentemente uma pessoa, médium poderoso, produzirá sozinha mais que 20 outros reunidos, bastará colocar as mãos sobre a mesa para que ela se mova no mesmo instante, se levante, revire, dê saltos ou gire com violência. Não há nenhum indício da faculdade mediúnica, só a experiência pode revelá-la. Quando, em uma reunião, se quer fazer uma experiência, é preciso simplesmente sentar ao redor de uma mesa, colocar as mãos abertas sobre ela, sem pressão nem contração muscular. No começo, como se ignoravam as causas do fenômeno, indicavam-se muitas precauções reconhecidas hoje como absolutamente inúteis, como, por exemplo, a alternância de sexos, o contato dos dedos mínimos das pessoas para formar uma corrente não interrompida. Essa última precaução parecia necessária quando se acreditava na ação de uma espécie de corrente elétrica. A experiência demonstrou sua inutilidade. A única prescrição que é rigorosamente obrigatória é o recolhimento, um silêncio absoluto e, sobretudo, a paciência, se o efeito se faz esperar. Pode ser que se produza em alguns minutos, como pode demorar meia hora ou 1 hora, e isso depende da força mediúnica dos coparticipantes. Acrescentamos, ainda, que a forma da mesa, a substância de que é feita, a presença de metais, a seda no vestuário dos assistentes, os dias, as horas, a obscuridade ou a luz etc., são tão indiferentes como a chuva ou o bom tempo. Só o volume da mesa pode ter importância, mas apenas no caso em que a força mediúnica seja insuficiente para vencer a resistência. Caso contrário, uma só pessoa, mesmo uma criança, pode levantar uma mesa de 100 quilos, enquanto que, em condições menos favoráveis, 12 pessoas não fariam mover a menor das mesinhas. As experiências assim preparadas, quando o efeito começa a se manifestar, ouve-se, geralmente, um pequeno estalo na mesa, sente-se um estremecimento, que é o prelúdio do movimento.
Ela parece fazer esforços para sair do lugar, depois o movimento de rotação se pronuncia, ele se acelera a ponto de adquirir uma rapidez tal que os assistentes mal podem segui-lo. Uma vez estabelecido o movimento, pode-se afastar da mesa que continua a se mover em diversos sentidos, sem contato algum. Em outras circunstâncias, a mesa se levanta e se firma ora sobre um pé, ora sobre outro, depois toma docemente sua posição natural. Outras vezes, ela se balança para frente e para trás, imitando o balanço de um navio. De outras, enfim, mas para isso é necessária uma força mediúnica considerável, ela se destaca inteiramente do solo e se mantém em equilíbrio no espaço, sem ponto de apoio, levanta-se por vezes até o teto, de modo que se possa passar por baixo, depois ela desce lentamente, balançando-se como faria uma folha de papel, ou tomba violentamente e se quebra, o que prova de maneira patente que não é uma ilusão de ótica. Outro fenômeno que se produz com frequência, segundo a natureza do médium, é o dos golpes batidos na estrutura da madeira, sem nenhum movimento da mesa. Esses golpes, algumas vezes fracos, outras vezes bem fortes, são ouvidos nos outros móveis do aposento, contra as portas, as paredes e o teto. Logo voltaremos a esse assunto. Quando eles têm lugar na mesa, aí produzem uma vibração apreciável pelos dedos e, sobretudo, muito distinta ao ouvido aplicado sobre a mesa.